No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei que obriga a unidade de saúde a ter placas sobre aborto. As placas têm as seguintes frases: aborto pode acarretar consequências como infertilidade, problemas psicológicos, infecções e até óbito. Você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar e você tem direito a doar o bebê de forma sigilosa? Há apoio e solidariedade disponíveis para você. Dê uma chance à vida. Sobre isso, a gente conversa agora com a Viviane Nascimento, diretamente do Rio de Janeiro. Vivi, qual a repercussão dessa medida esdrúxula? Falando de mais um ataque da bancada conservadora contra direitos conquistados aqui na cidade, né? No Brasil, na verdade. A Lei 8.936, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes há poucos dias, obriga que unidades de saúde do município coloquem placas ou cartazes com mensagens anti-aborto e com desinformação sobre o procedimento. Esse foi um projeto apresentado aqui na Câmara Municipal por vereadores do PL, PSD, PV, e inclui unidades hospitalares, clínicas de planejamento familiar, unidades de saúde básica, aplicando uma multa de R$ 1.000 aos gestores desses espaços que não cumprirem a medida. São três as mensagens determinadas para esses cartazes. A primeira relaciona equivocadamente a interrupção segura da gravidez a uma série de transtornos de saúde física e mental. A segunda traz a informação falsa de que o embrião é descartado como lixo hospitalar. E a terceira tem um apelo claramente de fundo religioso e moralista para que se dê uma chance à vida. Ativistas, juristas e o Ministério Público do Rio já estudam medidas judiciais contra essa lei considerada inconstitucional. E para quem atua pelos direitos sexuais e a saúde reprodutiva no Brasil, a medida é considerada uma tortura psicológica contra meninas e mulheres já traumatizadas. Eu conversei, Ernesto, com Paula Viana, que é enfermeira, parteira e coordenadora do Grupo Curumim, que é uma das organizações que apontam o absurdo dessa nova legislação. Vamos ouvi-la. Isso fere completamente todos os parâmetros técnicos, científicos, legais, né, jurídicos, no caso, de recomendações, né, de protocolos. Primeiro, ele traz informações, essas informações que são o que a gente pode chamar popularmente de fake news. Não existe estudos que relacionem isso que ele está dizendo com um aborto realizado de forma segura, com todo o direito garantido, né? E com toda a tecnologia apropriada. Pode sim causar infecções se a mulher tiver que, mesmo com esse direito garantido, procurar clínicas clandestinas, né, que a gente não tem nenhum controle de saúde pública sobre isso. Né? Então, assim, há uma disseminação de desinformação, e isso, na área da saúde, isso é um crime. Isso é um crime porque você está expondo as pessoas mais ainda, né, a esses problemas, porque as pessoas ficam com medo, procuram menos o sistema de saúde, né, tem medo, culpa, né, tudo de uma forma muito opressiva. Por exemplo, no segundo dizeres que teria um desses cartazes, assim, você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar? Olha, isso de jeito nenhum. Existem regras, existem normativas, né, da segurança pública, isso é muito bem definido, uma regulamentação muito preocupada, isso é inconstitucional, porque tem erros horríveis, né, disso, assim, o que pode expor a população, né, a esse tipo de construção, né, essa informação ela não, tem uma narrativa aí, né? Esse nome tão usado, mas é isso, tem uma narrativa aí de oprimir, né?
de ocultar informação real sobre o direito, sobre o cuidado na saúde, né? Então, é lamentável. Ernesto, para a gente deixar claro para a nossa audiência, a gente está falando de meninas e mulheres que têm direito ao aborto legal. Isso quer dizer que são pessoas que se encaixam nas 3 únicas situações em que a legislação brasileira permite que o procedimento seja feito, né? Quando põe em risco a vida da grávida, quando o embrião tem anencefalia, ou seja, o cérebro não se desenvolveu, então não tem chances de sobrevivência fora do útero, e quando são vítimas de violência sexual. São pessoas que buscam a rede pública de saúde em busca de acolhimento no momento de extrema fragilidade, muito vulnerabilizadas, e que ao invés de encontrar acolhimento e informação de qualidade, orientações, vão encontrar acusação e pressão psicológica. Vale a gente registrar que o número de estupros teve um aumento de mais de 25% entre 2020 e 2025 no Brasil, e cerca de 76% dessas vítimas têm menos de 13 anos. A gente está falando de crianças violentadas e depois revitimizadas no sistema de saúde. Esse projeto foi aprovado aqui, foi apresentado aqui na Câmara dos Vereadores, aprovado e ratificado, né, pelo prefeito Eduardo Paes, mas projetos semelhantes têm sido apresentados, praticamente um copia e cola, em várias casas legislativas no Brasil inteiro, né? As associações de mulheres, ativistas, pessoas que monitoram essa questão do acesso ao aborto legal e aos direitos de saúde reprodutiva no Brasil, estão sempre alertas e apontando isso, né? É uma estratégia de tentar minar um direito conquistado e vulnerabilizar ainda mais meninas. Eu repito que a maior parte das vítimas são meninas com menos de 13 anos violentadas e que estão tendo que ser obrigadas a se tornarem mães. Muito bem. Você me ouve? Está conseguindo me Agora ouvir? sim. Ah, que maravilha, que maravilha. Excelente matéria, parabéns, viu? Excelente matéria. É tão bárbaro isso, que a sociedade brasileira precisa fazer uma discussão muito profunda sobre essas questões. Infelizmente, o calendário eleitoral muitas vezes não permite, né, essa discussão mais profunda. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma relação de afetividade com o Eduardo Paes, mas ele me surpreendeu com essa posição aí na cidade do Rio de Janeiro, inclusive cometendo crimes. O que a gente precisa ficar atento é não normalizar, por isso eu te parabenizo pela reportagem, a gente não normalizar que se faça, para além de tudo, que agentes públicos eleitos pela população, como Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, no dia da eleição, cometeu um crime eleitoral e não se fala mais nisso. Eu espero que o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, seja responsabilizado pelo crime que ele está cometendo. O crime bárbaro que ele está cometendo, desinformando a população, sobretudo com mentiras. Não é omissão, não, é mentira, né, o que está escrito nesse cartaz. Muitíssimo obrigado. Um excelente feriado aí para vocês, Viviane. Um beijo grande aí, a gente se vê. Também. Parabéns pela matéria. Nós vamos continuar falando sobre isso, porque hoje eu conversei mais cedo com a advogada Mariana Serrano, mestre em Direito pela PUC São Paulo, sobre as restrições ao aborto legal no Rio de Janeiro e o assassinato da vereadora do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a roda aí. Poderia ser, neste caso, a gente não tem elementos para saber, mas poderia ser, neste caso, uma violência política de gênero, né? Ou poderia ser, neste caso, uma violência de gênero também decorrente de uma relação afetiva, de um ciúmes, de uma não aceitação de um término, né? A gente que trabalha, eu já atendi a mais de 700 vítimas de violência doméstica. A gente que trabalha com isso todos os dias vê mulheres que não conseguem encerrar relações por uma sensação de propriedade que o homem tem sobre esse corpo. E isso fatalmente leva a homicídios, né, quando chega nesse nível de escalada de violência. Então, é muito importante a organização
das investigações que não deixem de levar em conta o fator do gênero como algo que verticaliza essa investigação, até que se tem elementos suficientes para, sendo o caso, descartar este fator. Entende? O raciocínio é o contrário. A gente não vai investigar um homicídio para ver se é feminicídio ou não. A gente começa olhando se é feminicídio e aí descarta isso se for o caso. A gente está falando de uma lei que visa a colocar placas nos hospitais, né, avisos nos hospitais onde o aborto legalizado acontece. Ou seja, estamos pegando um direito, né, que é das pessoas que sofrem violências, né, porque a gente fala de aborto legalizado, a gente, na maioria dos casos, está falando de casos de estupro. Então, a gente não está falando de vítimas que passaram, na maioria dos casos, né, por essa situação. Sabe quem são essas vítimas? A maioria crianças, meninas, entendeu? E que vão ser ali desestimuladas, seja elas próprias, seja as acompanhantes que estejam com elas, as adultas responsáveis por elas, né, a realizar um procedimento que a lei já nos garante como direito. Então, a gente não está aqui, e eu tenho visto muito esse equívoco, então eu achei muito importante que você já começou colocando isso. A gente não está aqui falando de um caso em que em que a proposta seria colocar placas para desestimular o aborto em abstrato. Estamos falando de casos em que a lei já nos permite realizar o aborto, e mesmo assim a iniciativa seria de colocar essas placas com informações erradas, né? Como, por exemplo, a de que abortar poderia ensejar a infertilidade. A ciência não faz essa relação causal. Hoje não existe amparo para esse tipo de relação.